A desobediência é pessoal, mas o dano que ela provoca é coletivo. Bom dia a todos, Deus abençoe. Hoje é sábado, dia 21 de fevereiro. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler com você hoje Êxodo capítulo 19, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esse tempo que nós temos aqui na tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero ler com vocês do 19, verso 1, mas antes lembrar que hoje nós temos o devocional às 7 horas, amanhã oração às 6, devocional às 7 e o culto às 19 horas, que é transmitido aqui também por esse canal. Êxodo 19, verso 1 diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti, numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão dessa palavra, porque Êxodo 19 é muito interessante, a questão inclusive da presença do Senhor. Ela não começa com, vamos dizer assim, arrepios, mas ela começa com ouvindo a voz. Começa com voz. Deus não diz para Moisés nem para ninguém: sintam. Ele diz: ouçam. Então nós precisamos ouvir também. A fé bíblica, ela nasce do nosso ouvido. Pelo ouvido, né? Melhor dizendo. Não pelo clima, pelo ambiente, pela música, pela emoção. Não. A fé bíblica nasce pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus. E ali o povo está diante do Monte Sinai. Deus fala e antes de qualquer mandamento, Deus diz algo simples: se, olha uma condicional aqui, se ouvirem a minha voz. Então, ouvir vem antes de obedecer. Mas ouvir de verdade já é o começo da obediência. Então, a gente precisa lembrar que quando a gente ouve de verdade, a gente se move. Quando a gente ouve de verdade, a gente muda a rota, porque nós olhamos para a nossa vida e para a palavra de Deus e comparamos aquilo que está desalinhado. Quando a gente ouve, a gente também assume as consequências das nossas escolhas. E aqui tem algo que muita gente costuma evitar. Quase não se fala. Deus, ele não está aqui falando só com indivíduos. Ele está falando com o povo. Ele está falando com o povo. A resposta do povo não é eu ouvi. A resposta é nós ouviremos. Olha que coisa interessante. Isso muda tudo, meu irmão. Porque desobediência nunca é só pessoal. Não, a desobediência nunca é só pessoal. A desobediência, ela sempre respinga. A desobediência, ela sempre afeta alguém. Uma mentira, por exemplo, não afeta só quem mente. Afeta
quem está envolvido na mentira. Sempre a desobediência enfraquece o corpo, o povo, a nação. Então, espiritualidade, isso é importantíssimo. Espiritualidade que só olha para dentro, a minha vida devocional, o meu tempo de oração e etc., né? Ela não pode ignorar o outro. Não pode, senão isso não é espiritualidade. E no Sinai, Deus deixa muito claro, ouvir a voz dele cria uma responsabilidade coletiva. De todos, a responsabilidade é de todos, não é só de um. Então aqui, o que eu faço com o que eu ouvi, ela vai afetar quem caminha comigo. Olha que tremendo que é a palavra de Deus, não é? Deixa o Senhor ministrar no teu coração isso. Por isso que a fé nunca vai ser isolamento. A fé é uma aliança. E aliança, ela significa relação, né? Comunhão. Ela é compromisso. Ela é carregar o peso uns dos outros. Hoje talvez a pergunta não seja o que eu sinto ou o que eu senti na presença de Deus. Talvez a pergunta certa seja o que eu ouvi e o que será afetado e quem será afetado pela minha resposta diante daquilo que eu escutei, daquilo que eu ouvi de Deus. Porque ouvir Deus e não obedecer é uma escolha. É uma escolha, meu irmão. E essa escolha respinga. Amém? Por isso que ali o povo diz, nós ouviremos. Porque o Senhor fala com o povo, com uma nação, com um corpo. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor, te adoramos de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra, que nós possamos ouvir e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Ouvir de verdade, praticar com alegria, em nome de Jesus. Praticar a tua palavra com responsabilidade, sabendo a responsabilidade que nós temos. Abençoa cada lar, cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero só lembrar você, por gentileza, não esqueça de dar like, de comentar, verifique se você é inscrito, marque o sininho, compartilhe com quem você ama, coloca nos comentários também teus pedidos de oração, nós oramos por todos, todos os dias. Deus te abençoe.